Tudo bem? Estou aproveitando aqui uma folga na agenda. Queria muito falar com vocês sobre o significado do filho mais velho. Estou muito motivada por um atendimento que eu acabei de fazer. Na verdade, foram 2 atendimentos seguidos essa semana que me trouxeram essa temática do filho mais velho, sabe? Do quanto os filhos mais velhos, de uma forma geral, eles têm uma implicação diferente para os pais e vice-versa. Então, queria falar assim rapidamente com vocês, nesse espaço de agenda aqui que me deu, sobre o significado desse filho mais velho. O filho mais velho, ele vai sempre inaugurar os pais. Ele é alguém que vai colocar esses 2 adultos, pais, especialmente as mães, né, nessa posição inaugural de responsável. Naturalmente, os outros filhos que vêm depois, eles já não vão pegar a crueza que o filho mais velho pega, tanto do pai quanto da mãe, porque por razões óbvias, esses pais vão estar muito mais experientes, quer seja para bem, quer seja para mal, a depender da essência de cada adulto, esses pais vão estar mais experientes. Então, em linhas gerais, esse filho mais velho, ele vai se beneficiar pela crueza e ao mesmo tempo se prejudicar por essa crueza, porque ele vai receber desse pai e dessa mãe, especialmente dessa mãe, toda a expectativa sobre a vida dela ou do pai que foi projetada e que não deu certo, por alguma razão que não foi concretizada. O que eu quero dizer é que o filho mais velho, ele carrega consigo, de uma forma inconsciente, já de saída, uma responsabilidade que é atender à expectativa de fazer funcionar o que aquele pai e aquela mãe entendem como realização paterna e materna. Naturalmente, a gente vai, por isso, criar um adulto muito mais crítico, com muito mais responsabilidade, com muito mais questões relacionadas aos questionamentos sobre a educação, sobre esses pais, muito mais propenso às questões terapêuticas e analíticas. E isso quer dizer que a gente muitas vezes tem mães, eu atendo muitas mães que ficam muito penalizadas por perceberem, especialmente filhas, né, mulheres, por perceberem que as filhas estão de alguma maneira saindo de uma forma diferente, como se elas tivessem uma responsabilidade para fazer com que essas filhas elas fossem absolutamente fiéis àquele modelo que elas idealizaram. E como se elas fossem responsáveis pela infelicidade, pelo mal-estar, pelo desassossego dessas pessoas, dessas crias. Então, me deu muita vontade e motivação para pontuar o seguinte: a gente não pode esquecer que o ser humano, ele vem com um temperamento, né? Ele vem com uma personalidade, por isso que existem os transtornos de personalidade, inclusive. Se alguma coisa sai truncada, existem os transtornos de personalidade. Então, existe uma essência que não é por culpa da educação. Existe uma essência ali humana que é o DNA emocional daquela criatura. Faz parte dela. Então, não vai ser a educação, não vai ser o meio ambiente. É claro que tudo contribui, mas existe ali uma espinha dorsal que nasce com aquela criatura, com aquela pessoa. E as mães muitas vezes se culpam muito dolorosamente porque acham que os filhos sofrem em função de um erro
ou de uma falta que elas fazem. Bom, se a gente for falar de trauma, a gente só vai falar de trauma, porque todo indivíduo tem trauma. E o que é trauma? Algum acontecimento que ficou mal resolvido, seja do pai, da mãe, da avó, do tio, não importa. Todo indivíduo vai ter, em alguma medida, alguém com quem reclamar que alguma coisa não saiu boa. O que eu acho interessante é que nessa posição de adulto em que a gente se encontra, a gente precisa sair dessa página e se responsabilizar se responsabilizar pela própria felicidade, se responsabilizar pelas escolhas que faz, sabe? A menos que fôssemos todas muito crianças, indefesas e incapazes de falar o que pensa e de acenar para qualquer possibilidade de incômodo, a gente é muito responsável por aquilo que permite que façam com a gente, mas não é só frase de para-choque de caminhão, é de verdade mesmo, assim. Se por alguma razão, em alguma fase da vida, a gente permite que as pessoas nos façam mal, a gente precisa se questionar qual é o pedaço da gente que está mal resolvido, que parte da gente está permitindo ser tratado dessa maneira, que parte da gente está zoado, que parte da gente precisa ser restaurado, né? Qual é o pedaço da gente que precisa ser questionado? Eu acho importante a gente olhar para isso, em especial se a gente for o filho mais velho e tiver essa autocrítica que ele traz muito aguçada, para que a gente possa sair dessa posição. Ou se a pessoa é mãe de um filho mais velho e vê na posição desse filho alguém bastante crítico em relação ao posicionamento da educação. O que eu quero dizer é que quanto mais a gente olha para aquilo que nos acontece de uma maneira construtiva, organizando todos os pensamentos e se responsabilizando por aquilo que passa, que diz e que pensa, a gente consegue restabelecer uma ordem interna. Ao passo que, quando a gente coloca muito para o outro, delega muito, expande muito e faz com que muitas pessoas sejam responsáveis por tudo aquilo que a gente passa e diz que quer e diz que sofre, etc. e tal, a gente acaba por perder a oportunidade de ser útil a gente mesma, né? Numa análise cuidadosa a respeito dessa posição de responsabilidade. Então, se você tem um filho mais velho ou se você é uma filha mais velha, é importante que você saiba que você ocupa um lugar muito poderoso, quer seja porque você inaugurou a vida de um outro ser humano com as suas questões, com todo tipo de expectativa, quer seja porque você foi alguém que foi inaugurado, né? Foi alguém que foi inaugurado, foi alguém que foi planejado ou não, mas alguém que veio ao mundo nessa condição de mais velho e de portador das expectativas dos outros. Seja como for, a gente precisa sempre lembrar que a gente só dá conta da expectativa das pessoas até o momento em que a gente consegue. Que quando isso se estabelece como sofrimento, a gente precisa rever o posicionamento, rever o que está acontecendo e, em alguma medida, recalcular a rota. Achei importante deixar isso escrito aqui, dito para vocês, porque foi um atendimento bastante poderoso, assim, denso, e acho que pode ressoar, reverberar aí para todos nós, tá bom? Para vocês que me acompanham.
Um beijo.